Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Isabela. Prazer ter você aqui com a gente, Muito doutora. obrigada pelo convite, fico muito feliz. Show. Antes de tudo, gostaria já de entender um pouquinho mais sobre a sua trajetória, por que você decidiu seguir a sua especialização, até para o pessoal de casa que ainda não te conhece, te conhecer. Bom, eu sou ginecologista e nutróloga só da parte feminina, então na minha formação aí, quando eu saí da residência, eu fiquei meio perdida mesmo, de que caminho seguir, assim, dentro da ginecologia obstetrícia. Eu tinha certeza dentro de mim que eu queria muito a ginecologia, desde a época da faculdade. Então, quando eu saí da residência, eu falei, putz, eu preciso achar alguma coisa que meus olhos brilhem, que faça sentido para mim. Então, foi quando a nutrologia entrou dentro da minha pauta como médica, vamos colocar assim, porque eu sempre tive um estilo de vida mais saudável, tentei me alimentar muito bem, assim, os pilares principais, sono, atividade física, alimentação. Então, eu parei para pensar e falei, putz, não faz sentido eu levar isso para dentro da medicina, que eu acredito. E foi quando a nutrologia entrou e eu consegui agregar muito no meu atendimento para os pacientes. Que legal. E até contando então um pouquinho da sua trajetória e também o que você passa para as mulheres ali, quais são os hábitos que são primordiais para que essas mulheres, né, e todo mundo, né, de uma maneira geral, tenha uma vida, com uma qualidade de vida melhor? Então, esses pilares que eu falei, eu acho que são muito importantes, assim. Um sono de qualidade que precisa ser ajustado aí, dependendo da fase de vida da mulher, porque uma mãe com um nenê pequeno não vai conseguir dormir direito. Uma mulher na transição da menopausa ou na menopausa, sem auxílio de um profissional aí para ajudar ela, ela também não vai dormir direito. Então, né, o sono, uma alimentação mais equilibrada, então a gente tentar comer as coisas que são mais naturais mesmo, uma alimentação de verdade, assim. Eu costumo dizer que é desembalar menos, desculpa, e descascar mais. Legal. Então, hábitos assim que meio que todo mundo já sabe o que tem que fazer, mas que na rotina do dia a dia acaba que a gente passa batido, né? Então, atividade física, alimentação e sono são pilares que são inegociáveis, assim. Eu acredito muito nisso. Perfeito. E você falou desembalar menos e descascar mais. Exatamente. Qual que é o prejuízo que a pessoa tem ali, de fato, ter essa alimentação ali de muitas embalagens, né? Muitos ultraprocessados? Sim. É muito interessante que a gente vê, principalmente quando a gente está avaliando exames das pacientes, uma paciente que fala, eu como isso, você vai olhar os exames e fala, você não come isso, com certeza. Porque falta nutriente, sobe insulina, sobe glicemia, sobe colesterol. Então, claro que tem os componentes familiares aí, né? Que a gente traz na nossa genética, que tem pacientes que realmente se alimentam muito bem, mas tem alguns pontos ali que a gente precisa ajustar com medicação ou hábitos de vida. Mas a gente percebe, assim, nos exames, principalmente insulina, glicemia de jejum, colesterol, então alguns marcadores inflamatórios que a gente usa muito na prática da nutrologia. A gente sabe quando o paciente... Os exames não mentem. Os exames não mentem. E também a constituição corporal não mente, né? Então, eu brinco com as pacientes que eu digo que se alimentar bem não é uma opção, assim, porque um paciente que procura um estilo de vida, não faz sentido você ir na academia para achar que você vai poder comer um chocolate no fim do dia, a conta não fecha, né? Porque eu brinco com elas, falo, um sonho de valsa que você come, você tem que correr 2 horas na esteira. Então, assim, não faz sentido, né? A depender, sim, da taxa metabólica, enfim, de alguns fatores, mas eu falo uma média, assim. Só para o paciente entender que a conta não fecha se a gente tentar compensar uma coisa na outra. Então, realmente, são pilares que a gente vai ajustando de pouquinho em pouquinho para a gente conseguir chegar numa meta que seja, né, a melhora da qualidade de vida da paciente de uma maneira geral, né? Não só em um único pilar. Perfeito. E quais são as diferenças ali quando a gente pensa numa abordagem tradicional versus a abordagem que você traz no seu consultório? Então, eu costumo dizer que as duas coisas se complementam. Então, eu acredito muito na medicina tradicional, ali numa anamnese muito bem feita. Então, escutar o paciente, escutar realmente o que aquela paciente tem para te trazer com a rotina dela, com a vida real dela mesmo.
Mas eu acredito muito também nesse olhar integrativo. Eu acho a medicina integrativa linda, porque a gente trabalha justamente na individualidade de cada paciente, né? Então, é na personalização do tratamento. Uhum. Então, entender realmente o que aquela mulher é capaz de fazer para a gente conseguir chegar numa meta terapêutica aí, seja qual seja o objetivo dessa mulher. Mas eu sempre friso muito para a paciente que o que faz muito sentido para mim é que essa paciente consiga entender, que ela consiga atuar da melhor maneira possível dentro da rotina dela. Então, porque não adianta eu falar para uma mãe que acorda às 5 horas da manhã e vai dormir às 11 horas da noite que ela precisa ter horário para fazer academia. Às vezes, realmente, em algum momento da vida dela, principalmente quem mora em cidade grande, tempo de deslocamento, enfim, né? A gente precisa entender que cada paciente tem sua individualidade. Então, eu acho que a medicina integrativa traz isso, um olhar mais humano, talvez, para o paciente, sabe? Isso me agrada muito dentro da medicina integrativa, essa personalização, assim. E essa humanização mesmo, de certa forma, sabe? Sim, com certeza. E quais são as principais dores que você escuta no seu consultório, numa primeira consulta ali com essas mulheres? Olha, pergunta difícil, porque cada mulher tem assim, eu trabalho muito com o público 40 a mais, então as mulheres que estão em transição da menopausa propriamente dita. As mulheres têm engravidado mais tarde, então às vezes a mulher que está ali em transição tem filho pequeno também, então já não dorme bem pela questão hormonal, já não dorme bem porque tem filho pequeno. Então o que eu vejo muito assim no consultório é as pacientes com muita queixa de fadiga, de eu não estou entendendo quem eu sou, eu não estou conseguindo me identificar mais dentro da minha rotina. Então, eu acho que essa é a principal pauta que a gente vê assim no consultório, é a mulher 40 a mais tentando entender quem ela é novamente. Porque realmente os hormônios mudam muito, então a mulher fica com dificuldade de entender exatamente o que está acontecendo ali. Então, se ela não tem um auxílio de uma ginecologista para chamar dela, às vezes essas pacientes acabam buscando um psiquiatra, porque falam, acho que eu estou depressiva, acho que tem alguma coisa que está errada, porque realmente ela começa a não se identificar. O marido começa a falar que ela está irritada demais, ela não tem mais paciência com o filho. Então, realmente, eu acho que essa deve ser a principal queixa que eu vejo no consultório. Assim. Outras queixas também aparecem, de aumento de peso, dificuldade de sono, né? Mas, assim, esse fato da paciente dizer que não está se reconhecendo mais por várias esferas é o que eu mais vejo no consultório. E isso acontece, então, com muita frequência da pessoa, por exemplo, procurar um psiquiatra, mas, na verdade, ela precisa ali de um acompanhamento hormonal? Muito comum. É muito comum mesmo. Tanto que eu tenho pacientes que passaram com o psiquiatra, foram medicadas, enfim, algumas pacientes sim têm indicação, isso é importante a gente frisar, mas eu tenho pacientes que foram no psiquiatra, começaram medicações para dormir, a partir do momento que a gente começou a terapia de reposição hormonal, a gente conseguiu ir desmamando do remédio para dormir, porque não era remédio para dormir que ela precisava, era hormônio, né? Então, não é raro da gente ver, não é muito comum, mas não é raro da gente ver pacientes que conseguem desmamar da medicação com a terapia de reposição. Então, isso é bem legal, assim, né? Sim. Por isso que eu costumo dizer que a medicina integrativa é muito legal, porque a gente tem tempo de escutar o paciente, né? Uma consulta mais demorada. Então, a gente acaba conseguindo ver vários pilares que, na medicina tradicional, às vezes com consulta rápida ali, você não consegue. Eu até ia te perguntar, isso, né? Era a minha próxima pergunta ali, de como que a mulher chegou no seu consultório, como que é a primeira consulta com ela, quanto tempo dura, o que geralmente você gosta de fazer que de fato traz esse olhar mais humano, que não é, por exemplo, igual a outras médicas? Então, eu costumo ouvir muito a paciente. Eu tive uma professora na faculdade, eu formei em Minas, então eu tive uma professora na faculdade, muito jeitão de mineiro, assim, que ela sempre falava... Você tem que escutar o paciente, você tem que escutar o paciente. E isso ficou sempre muito na minha mente, assim. Porque a paciente quer ser escutada, quer ser vista, né? Então, eu deixo muito ela falar. A primeira coisa que eu pergunto, eu falo, o que eu posso te ajudar? Né? Como você me conheceu e o que eu posso te ajudar? E eu deixo ela falar, assim, minutos, e deixo ela contando tudo que ela tem. E depois de um tempo que eu começo a guiar a consulta e entender exatamente, né? Dependendo de qual a queixa dela,
Às vezes a queixa dela não tem nada a ver com o que ela realmente precisa de tratamento, né? Às vezes uma paciente chega, eu preciso só fazer uma rotina ginecológica, por exemplo, né? Que sim, muito importante, mas às vezes é uma paciente super obesa, tabagista, sem hábitos de vida saudáveis, que vai aumentar muito o risco de câncer de mama, por exemplo. Então, eu acho que essa abordagem que eu tenho numa consulta de 1h30, que eu pergunto hábito alimentar, hábito intestinal, ingesta hídrica, atividade física, hábito de sono, o que ela tem de queixa, com quem que ela mora, com o que ela trabalha, quanto tempo ela demora no deslocamento, tudo isso eu pergunto em consulta. Porque eu acho isso muito importante justamente na personalização do tratamento. Não faz sentido eu ter um protocolo X, Y e Z e paciente A vai receber protocolo X, paciente B vai receber protocolo X, paciente C vai receber protocolo Y. Isso não faz sentido, né? É justamente nesse ponto que a medicina integrativa entrega. Então, a gente personaliza muito o tratamento. Então, às vezes a paciente chega com uma queixa que quer só fazer rotina ginecológica e vai embora com né, vários exames que a gente acaba solicitando de rotina, sim, mas alguns exames que ela nem tinha noção que ela precisava fazer e que vão agregar muito no tratamento num retorno, por exemplo, né? Então, a paciente vem obesa e descobre que ela tem uma doença, que é a obesidade, e o plano de tratamento, aí, em vez dela me ver uma vez por ano, ela vem comigo a cada 2 meses para a gente fazer o controle da obesidade. E muda completamente aí a terapia de reposição, controle de sobrepeso, obesidade. Então, às vezes a paciente chega com uma queixa e vai embora com um tratamento completamente diferente da queixa dela. Às vezes, sim, né? A queixa se não for só uma rotina ginecológica, enfim, a gente acaba trabalhando muito em cima do paciente. Mas, às vezes, é completamente diferente do que ela chega trazendo pra gente. Perfeito. E a gente está no mês do Outubro Rosa, né? Que fala muito sobre o cuidado, né? Da mulher. Eu queria que você falasse até para as mulheres que estão assistindo, tem essa consulta de rotina, quando que tem que fazer, quantas vezes ao ano. E, de fato, né, para elas sempre estarem próximas ali a uma especialista como você, para manter o cuidado, né? Então, de maneira geral, em vias de regra, o controle é anual com mamografia após os 40, com algumas particularidades às vezes a gente faz antes disso. E ultrassom de mama, na grande maioria dos casos, nas pacientes mais jovens. A gente tem visto cada vez mais câncer de mama e outros tipos de câncer ginecológicos em pacientes mais jovens do que isso, né? Então, a importância de passar em atendimento médico, ser examinada por um profissional capacitado e habilitado, mas, em vias de regra, é controle anual. Dessa parte de exames de imagem, né? E de exame físico. Em vias de regra, é isso. Tem algumas pacientes que a gente precisa fazer controles semestrais, né? Então, a cada 6 meses. Tem pacientes que a gente pode fazer ressonância de mama, mas daí isso precisa ser avaliado realmente por um profissional habilitado, né? Mas, de via de regra, anual, passar no ginecologista tá com o chequezinho feito. Perfeito. E pensando na fase de vida da mulher, tem uma fase que ela tem que estar mais com o olhar voltado a um determinado ponto, ou é algo que dá para seguir ali numa linha linear ali dos 18 até pra frente? Como é que é? Lindo seria, né? Mas não. Eu costumo dizer muito que nós mulheres, nós temos muita dificuldade às vezes de olhar para nós mesmas, né? A gente acaba cuidando do marido, filhos, trabalho. Então, a gente tem dificuldade de olhar para dentro, olhar para si. Por N motivos. Mas eu costumo tentar trazer isso para as minhas pacientes, para elas olharem muito para elas, né? Eu costumo dizer, se a gente não cuida da gente, a gente não é capaz de cuidar dos outros bem. Porque se a gente não estiver bem, a gente não tem energia para cuidar dos outros. Então, quando a paciente consegue perceber isso dentro dela, ela começa a perceber que tem algumas coisas que vão mudando ao decorrer do tempo, que ela fala, opa, acho que eu preciso de ajuda, né? Então, dentro das fases, aí você falou 18, mas eu sempre falo para as mães trazerem as filhas ou os pais, porque hoje em dia a gente vê muito pai e muita mãe trazendo também, avós, enfim, a partir da primeira menstruação levar para o ginecologista. Até porque a gente tem uma conversa muito diferente do que às vezes tem abertura com o pai e com a mãe. Então, entra a criança sozinha primeiro, a adolescente, né? A
gente conversa, depois a gente chama os pais, explica, porque o que a gente conversa basicamente fica só entre você e a paciente, né? A não ser em alguns momentos específicos que a gente precisa trazer para os pais se tem algum risco para a criança ou para o adolescente. Mas é importante, eu acho, desde muito cedo passar no ginecologista, até porque a gente tem visto obesidade em crianças, então o ginecologista consegue, principalmente quando a nutrologia está junto, abraçar esse tipo de paciente, né? Porque pode impactar na saúde a longo prazo aí. E eu acho que vale a pena a gente ter um acompanhamento mais de perto do que anual quando a gente está pensando em engravidar, aquelas consultas que a gente chama de pré-concepcionais do casal. Isso é muito interessante, né? E hoje em dia, ainda bem que os homens estão começando a ter essa percepção de que para engravidar não basta só um, né? Precisa Ele também precisa, dois. Né? Então, nessa fase eu acho legal passar numa periodicidade maior. E no período de transição, aí não tem regra, porque tem paciente que precisa vir a cada 2 meses, a cada 3, a cada 4, a cada 6. Aí é individualizando mesmo. Mas no inicinho, vamos colocar assim, depois que a paciente já está menopausada e que está com o controle de reposição bem, consegue dar uma espaçada nesse acompanhamento. Né? A medicina tradicional, aí, como a gente havia falado, fala de controle anual. Mas para mim não faz muito sentido isso. Em um ano, uma mulher querendo 33 para 35, às vezes ela perde o timing de conseguir engravidar, né? Então, em 2 anos muda muita coisa. Mulher em transição, nossa, em um ano muda completamente. Ela pode estar ciclando bonitinho, pode estar em transição ou pode entrar na menopausa, porque a transição pode acontecer no intervalo de 10 anos, mas pode acontecer no intervalo de 6 meses. Então, às vezes ela vem ali, faz os exames, o ginecologista tradicional olha os exames e fala, não, tá tudo bem, pode voltar só ano que vem. E ela chega para você arrancando os cabelos, fala, gente... Né? Não dá. Eu preciso que você tenha... Eu costumo dizer para as minhas pacientes que eu quero ser amiga delas, daquele ponto que, quando está desesperada, manda mensagem, amiga, me ajuda aqui. É mais ou menos isso. O ginecologista tem que ser próximo da paciente, para ela ver que tem alguma coisa acontecendo errada e falar, amiga, está acontecendo alguma coisa, sabe? Então, eu acho que isso muda muito, assim... O tanto que tem que ir no ginecologista a cada quanto tempo, isso varia muito, mas nesses intervalos aí acho que tá suficiente. Isso é muito legal porque você cuida da saúde íntima ali da pessoa. E se não tiver essa intimidade ali entre vocês, é muito difícil que ela se abra para falar o que realmente ela tá sentindo. Tem muita paciente, inclusive, essa semana uma paciente falou assim, doutora, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém, nem meu marido sabe. Isso é muito legal, assim, que a paciente consegue perceber que ela tem a liberdade e a proximidade, né, e a confiança em você para, poxa vida, ela nunca falou nem pro marido dela, ela tá falando para mim. Então isso é muito legal, assim, realmente tem que ter essa proximidade, senão às vezes você perde o fio de tratar alguma coisa que seja, né, que vai mudar a vida da paciente. Então é muito importante mesmo. Perfeito. E entrando na parte do papel da alimentação, né, as mulheres que querem ter uma saúde hormonal ok, né? E também estão ali no momento ali de reprodução, né? Que querem, de fato, ter um bebê. Como que você lida ali com essa parte, né, da comida ali, né? Dos nutrientes que essa pessoa tem que ingerir? Tem uma revisão sistemática de uma universidade australiana, na Universidade de Monash, que justamente pegou vários estudos, né? Uma revisão sistemática nada mais é do que isso, que pega vários estudos e tira conclusões disso. E colocou que uma alimentação anti-inflamatória, um tipo específico de alimentação, é muito capaz de melhorar a qualidade dos ovários, né? Então, melhorar a capacidade de fertilidade, aumenta o número de nascidos vivos, ou seja, evita abortamentos ou perdas mais no final da gestação, e também melhora os sintomas de TPM e os sintomas de menopausa. Então, assim, e não tem malefício nenhum o paciente aderir a esse tipo de alimentação. Então, né, porque todo estudo tem os pontos que eles colocam como positivos e como negativos, mas não tem malefício nenhum o paciente adaptar esse tipo de dieta. Então, assim, é muito importante que a paciente tenha esse conhecimento, que ela entenda que isso realmente pode impactar na saúde dela e cabe a nós profissionais trazer isso, né,
colocar em pauta, porque por mais que isso tenha sido muito falado na atualidade, às vezes precisa de alguém que ela tenha confiança e o rapport para você trazer isso para ela, sabe? Perfeito. Então, tem um papel fundamental, assim. Perfeito. E pensando numa mulher ali que quer fazer essa transformação, primeiro começa nos pequenos hábitos, né? Nessas pequenas mudanças. Como que você lida ali com essa troca de hábitos dela ali para chegar no objetivo que ela tem? É muito importante que as pacientes entendam que tem um processo. Então, as mudanças não ocorrem de maneira drástica do dia para a noite. Então, pequenas mudanças são realmente capazes de fazer com que a paciente entenda que de pouco em pouco ela consegue fazer com que a vida dela fique melhor. Por exemplo, vou exemplificar. Uma paciente que se alimentava muito mal e começa a querer se alimentar melhor. Ou uma paciente que não fazia atividade física e começa a fazer uma dança que seja. Então, alguma coisa que traga prazer para ela, né? Uma atividade física que seja não um ponto negativo dentro da rotina dela, mas que seja alguma coisa que ela consiga trazer que agregue para ela, né? Ou ela diminuir o consumo de telas à noite, diminuir, né? Porque são hábitos que a gente tem que a gente nem percebe o tanto que isso pode trazer de malefício para a nossa saúde. E entender que justamente ela não precisa mudar a vida dela da água para o vinho, do nada, achar que ela vai fazer tudo ao mesmo tempo. Eu trato mulheres que são reais. Então, assim, não adianta ela querer fazer tudo ao mesmo tempo. Uma mudança já vai fazer com que ela tenha vontade dali 2, 3 semanas, um mês que seja, fazer outra mudança em outra coisa, porque ela já vai perceber, por exemplo, uma paciente que está obesa, começa a se alimentar melhor, ela já vai perceber melhora da disposição, às vezes perder um pouco de peso, aí ela já fica animada, ela já começa a fazer uma atividade física, aí ela libera neurotransmissores que são, né, positivos, aí, serotonina, dopamina. Ela vai começar a regular melhor o controle do sono dela à noite, então ela vai acordar mais disposta. Então, conforme o tempo for passando, é justamente se apaixonar pelo processo e entender que as coisas vão mudando aos pouquinhos, sabe? Eu acredito muito no equilíbrio, sem radicalismo, porque coisas muito radicais a gente aguenta fazer um tempo e depois a gente... Volta para o que era antes. Exatamente, não faz sentido. Então, é tratar mulheres reais, assim, que conseguem fazer as coisas pouco aos poucos e ao longo do tempo. Perfeito. E pensando, né, muita gente acredita que estética é só ali algo fútil, né? Mas estética e saúde estão sempre relacionadas ou não? Depende. A gente sempre diz que a gente nunca usa, né? Sempre nunca, na verdade, são palavras que a gente nunca usa. Porque, assim, sempre eu acho complexo colocar, porque a estética, os padrões de estética são, às vezes, deturpados conforme os tempos, né, vão passando, enfim, a magreza expressiva ou, enfim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com sempre. Mas o que se sabe é que em 2024, segundo a Fiocruz, 56% da população tinha sobrepeso ou obesidade. Então, assim, é mais da metade da população, é muita gente. População em geral, né? Homens, mulheres, crianças, enfim. Mas a gente sabe que a população vem ganhando peso e a obesidade vem tornando-se cada vez mais expressiva. Então, é importante saber que a obesidade é sim uma doença com CID, né? Então, até dentro do meio médico tem alguns profissionais que acham que a obesidade é falta de vergonha na cara, que é paciente que não consegue ter rotina de vida. E, na realidade, é uma doença multifatorial, complexa de se tratar. Então, a questão a obesidade é uma doença e não é sobre vaidade. Então, não é sobre questão pura e exclusivamente estética. O que se sabe é que a obesidade é uma doença e que a gente precisa trabalhar em cima disso para chegar a ter um corpo mais saudável. Não necessariamente um corpo musculoso ou um corpo magérrimo. A questão não é essa, né? Cada um tem que se sentir bem como acreditar que seja bom. Mas cabe a nós, profissionais, mostrar para o paciente que o sobrepeso e a obesidade é um caminho que não vale a pena estar lá,
né? Então, Com certeza. porque aumenta risco de várias doenças cardíacas, né? Cardiometabólicas que a gente fala, cânceres todos. Então, a obesidade hoje em dia é correlacionada com quase todos os tipos de cânceres. Então, é uma coisa que a gente frisa bastante para paciente, né? Então, Perfeito. É algo até silencioso, né? Porque a pessoa não percebe que o caminho que ela está indo, né? E traz todos esses problemas ali mais silenciosos ainda que se não tiver exame, se não tiver essa rotina ali, de fato, a pessoa acaba caindo ali. é porque às vezes a paciente nem percebe, né? Foi o que você disse, vai indo, vai indo, vai indo, quando vê, já chegou numa coisa que ela não consegue mais ter controle, né? Então, cabe a nós profissionais, foi o que eu disse lá no comecinho, que a paciente às vezes chega com uma queixa e vai embora com um tratamento para obesidade. Então, porque você consegue mostrar para ela que aquilo que para ela nem era um problema é realmente um fator que vai desencadear várias outras doenças que podem impactar na saúde dela, não só hoje, mas futuramente também, né? Com certeza. E doutora, você tem um exemplo ali de superação de uma mulher que passou com você, às vezes chegou de uma maneira mais cabisbaixa e de fato conseguiu um resultado ali que mudou completamente o semblante dela? Tenho uma paciente, tenho algumas, mas tem uma paciente que me marca muito, que ela tinha um ginecologista de muitos anos, que ela confiava muito. E por motivos, né, ele foi para fora do país trabalhar e estudar para fora do país e não voltou mais. E desde que ela tinha ficado sem esse acompanhamento, ela falou assim: doutora, eu demorei para achar alguém. E uma amiga minha veio e te indicou, e ela estava em transição da menopausa. Tinha ido em alguns ginecologistas que não tinham feito o tratamento que ela precisava naquele momento. E toda vez que ela vai no consultório, ela tá radiante, assim, porque ela não dormia e voltou a dormir, ela não tinha mais energia para o trabalho, e ela é uma mulher de cunho executivo, assim, então ela precisa, né, de um cargo alto, então ela precisava de muito foco e concentração, e ela estava completamente perdida. E ela fala assim: doutora, eu tinha elogio para todas as minhas amigas e falo para todas as minhas amigas mudar de ginecologista porque você mudou a minha vida. Então, assim, legal. E com hábitos que, com o nosso conhecimento, isso, para mim, assim, não tem preço. É justamente o que eu falo, putz, eu tô no caminho que eu tenho que estar seguindo, sabe? Porque, realmente, as pacientes que conseguem fazer, ou pacientes, por exemplo, que tem doença do ovário policístico, né? A síndrome do ovário policístico, que a gente chama, que não ciclavam, não estavam tentando engravidar há muito tempo, a menstruação era completamente irregular, e com várias medidas a gente consegue regular o ciclo dela e ela vem engravidar. Isso é muito legal, né? Às vezes o paciente que fica 2, 3 anos tentando engravidar, e daí você consegue dar aquilo que ela estava sonhando há tanto tempo. É muito legal mesmo, assim, é reconfortante, assim, é aquilo que faz você falar, putz, é para isso que eu tô indo trabalhar, sabe? É muito gostoso. Muito bom. E pensando nos avanços, né, que a tecnologia vem trazendo, né, em todas as áreas, consequentemente na medicina não é diferente, queria que você falasse também principalmente desse ponto, que as mulheres estão engravidando, né, com uma idade um pouquinho maior, e como que é para você conciliar tudo isso, né, que você falou que às vezes vai chegando num momento ali que tem umas mudanças hormonais, como que é de fato olhar para esse todo? Então, isso eu acho que é uma coisa que as mulheres, algumas, quando a gente aborda isso em consulta, elas ficam meio assim, mas como assim, né? Eu só tenho 35. Aí eu brinco, eu falo assim, o tempo é muito cruel para nós mulheres, né? Porque hoje em dia a gente quer trabalhar mais, conquistar mais, e acaba que a maternidade a gente vai empurrando um pouquinho, empurrando um pouquinho. Então, até os 35 é o tempo ideal para a gente pensar em congelamento de óvulos, né? Então, que é uma realidade ainda que não é acessível a todo mundo, né? Então, é uma coisa que a gente precisa colocar na mesa. E quando a paciente fala para mim, olha, meu sonho é ser mãe, mas agora eu não tenho companheiro, agora eu não tenho capacidade emocional ou financeira, ou enfim, não tenho o suporte que eu preciso, eu tento mostrar para ela que às vezes vale a pena a gente deixar de fazer alguma outra coisa ou se organizar para conseguir fazer esse processo, porque não é uma certeza,
mas é alguma coisa que a gente tem um pouquinho mais de segurança mais pra frente, né? E mais uma vez a nutrologia entra aí quando a mulher tá mais velha, né? Porque pra gente depois dos 35 a gente já está velha para engravidar, infelizmente. Conseguir otimizar tudo, então vitaminas, nutrientes, alimentação, sono, para o ovário, a gente brinca, né? Fazer um reset do ovário, assim, para justamente com alguns suplementos que a gente tem, a gente consegue melhorar a qualidade e a função desses ovários e às vezes a gente tem gestações num período mais rápido do que se a gente não fizesse nada, assim, sabe? Então, às vezes aconteceria, mas tempo e ovário não são amigos. Então, quando a gente, né, uma mulher engravidar aos 38 é mais difícil do que uma mulher aos 35 e assim, né, aos 40 fica mais difícil, 43. A gente tem visto as mulheres engravidar cada vez mais tarde, né? E a medicina avançando, a gente consegue fazer várias estratégias para tentar fazer com que ela engravide tanto de maneira natural quanto de maneira assistida, né? Mas é um assunto bem delicado para a gente tratar, porque às vezes a paciente nem está esperando isso, né? Não tá falando assim, ai, mas todo ginecologista que eu vou perguntar isso, porque realmente é uma preocupação que a gente tem, né? Porque a gente tem visto cada vez mais as mulheres decidirem que querem ser mães mais tarde e às vezes é tarde demais, infelizmente. Perfeito. Então tem que ter esse olhar do especialista, da especialista Sim. ali, porque senão o tempo vai passando e a pessoa não. E daí ela fala assim, nossa, mas ninguém me avisou, sabe? Então é importante a gente ter esse papel, assim. Às vezes a paciente não fica tão feliz com o que a gente traz de cenário, mas realmente é muito importante a gente trazer isso em consulta. Com certeza. E outro ponto que você tocou também, que é bem legal a gente falar, sobre os suplementos. Você recomenda? Como que como que você passa, né, essa parte de suplementos para as mulheres? Tem que ser muito individualizado. Eu costumo dizer, as pacientes falam, eu comprei aquele XYZ da farmácia. Eu falo, não faça isso, porque realmente não faz sentido, tá? Recentemente aí foi um boom falando de suplementação, enfim, porque realmente a suplementação não assistida é um perigo, né? As hipervitaminoses são realidade, algumas vitaminas que não são liberadas pelo nosso corpo de uma maneira mais fácil realmente podem trazer complicações importantes. Então, a suplementação individualizada e focada nas necessidades de cada paciente, da fase de vida de cada paciente, dos micronutrientes que ela tem de necessidade, né, através da avaliação dos exames de sangue, às vezes alguns exames a gente nem precisa, mas com algumas queixas da paciente a gente consegue ter uma percepção do que falta um pouquinho aqui, que falta um pouquinho ali, mas basicamente, né, com os exames laboratoriais a gente consegue fazer uma personalização ali do tratamento bem legal. Mas tem alguns suplementos aí que eu gosto bastante de usar, principalmente na transição e na menopausa, que é a coenzima Q10, curcumina, vitamina D. Então, mas todos eles são suplementos que precisam ser prescritos por um profissional habilitado, seja um nutricionista, seja um médico, mas a dica é, não compre e sai tomando, porque pode ser perigoso. Com certeza. E o whey, creatina? Então, eu costumo passar essa orientação para as pacientes, né, passarem sempre com a nutricionista, porque isso é muito importante, esse trabalho em conjunto, mas depende também. Tem paciente que não se adapta muito bem ao whey. Creatina, dependendo da paciente, tem um estudo recente aí que trouxe que creatina em endometriose pode ter ligação, então as pacientes que têm endometriose às vezes não é tão interessante tomar creatina. Precisa de outros estudos para a gente afirmar, com certeza. Então, o que a maioria dos ginecologistas estão fazendo já toma creatina, tem endometriose, continua tomando. Tem endometriose, não toma creatina? Não inicia por enquanto. Então, mas assim, a creatina é um suplemento maravilhoso, não é só para o músculo, mas muita mulher tem medo de tomar porque acha que engorda, acha que incha. Então, a gente tem que desmistificar, explicar um pouquinho como o suplemento funciona, né? Porque a creatina aumenta a água dentro do músculo, então, às vezes, aumenta volume. Muito pouco, mas a paciente, a mulher, às vezes tem dificuldade de ver o volume aumentando, né? A mulher tem muito disso.
Mas o whey é um suplemento muito interessante, assim como a proteína do colágeno. Aí vai depender de cada paciente, se ela tem intolerância, enfim, né? Porque tem algumas fases da vida da mulher e algumas doenças que estão associadas, principalmente ao público feminino, como a endometriose, o lipedema, que a paciente não tem uma absorção tão legal do whey. Então, é muito, de novo, da personalização e da individualização para entender qual é o melhor suplemento proteico, né? Para a paciente bater meta proteica, que isso é muito importante. Qual que vai ser interessante para a paciente. Então, assim, em via de regra, não compra nada sem pedir auxílio profissional. Porque senão, às vezes, você só vai jogar dinheiro no lixo, né? Perfeito, doutora. E eu queria que você deixasse um recado final para as mulheres que querem ter uma vida mais longeva e longeva com saúde. Então, é muito importante que a gente não se cobre tanto, né? Como eu disse anteriormente, a gente muda pouco aos poucos ao longo do tempo. E se a gente quiser, né? Então, depende só da gente. Então, apaixonar-se pelo processo. Entender que para viver bem, a gente precisa estar bem. Então, é corpo, mente, espírito, tudo isso tem que estar ligado. Então, é tentar, equilibrando os pratinhos no dia a dia, entender que se a gente conseguir focar nesses pilares básicos, sono, alimentação e atividade física, a gente vai ter uma qualidade de vida maior, porque a expectativa de vida tem cada vez aumentado. Mas ninguém quer viver até os 90 acamado, né? Quer viver aos 90 igual as vozinhas do Instagram, que fazem academia, bonitinho. Então, todo mundo fala assim, nossa, é assim que eu quero ser. E a mudança precisa começar hoje. Para os 90 a gente tá daquele jeito. Tem que pagar o preço, né? Tem. Perfeito. E doutora, as mulheres que querem te conhecer, onde você tem consultório, quais são suas redes sociais? Agora é o seu momento. Minhas redes sociais é doutora Isabela Figueira, doutora DRA, né? E atualmente eu faço atendimentos aqui em São Paulo. Através do link do Instagram tem um link de agendamento. E agora, mês que vem, eu vou começar a atender em Monte Sião, que é interiorzinho de Minas. Que legal. Então, por lá, pelo link também, vai ter o acesso para começar o agendamento para lá também. Porque agora, uma meta de qualidade de vida é migrar para o interior também. Ah, é bom demais, né? Sou suspeita para falar. Já morei no interior e eu também. O interior tem meu coração. Bom, doutora, foi um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado do nosso episódio e que você possa voltar também mais vezes, tá bom? Muito obrigada pelo convite, foi muito gostosa a conversa. Obrigada. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!